destino de hoje é Belterra, no Pará, a cidade que marcou o reinício do sonho de Ford de produzir borracha na Amazônia para abastecer sua indústria automobilística e fazer frente ao monopólio inglês do látex. Essa história começou em Forlândia, tema do vídeo anterior. Acreditavam que o cultivo no local de origem das seringueiras seria fácil, afinal eram daquela região as 70 mil sementes da Hevea brasiliensis contrabandeada para a Inglaterra que deram origem aos seringais em suas possessões no Sudeste Asiático. Mas seu menor conhecimento sobre a região amazônica foi só após as plantações em Forlândia estarem contaminadas pelo fungo causador do mal das folhas é que foi contratado um botânico. 6 anos haviam passado e Forlândia já estava construída. Porém, devido aos problemas com as seringueiras e com a mão de obra local que se rebelava com os métodos de trabalho e alimentação imposta, foi sugerida a transferência das plantações para um local mais adequado, próximo a Itaituba, cidade já estabelecida a 80 quilômetros de Forlândia. Assim, o cultivo ficaria menos oneroso e a Companhia Ford Industrial do Brasil não necessitaria construir uma nova cidade. A ideia foi rejeitada por Ford. Mas 2 anos se passaram. Era 1932. O seringal estava praticamente dizimado pelas pragas e os investimentos alcançavam 7 milhões de dólares. A ideia da mudança voltou à tona e em 1934 foi oficializada a permuta com o governo brasileiro de 281 mil hectares de terras inexploradas de Forlândia por uma área de igual tamanho, agora no município de Santarém, pertinho de Alter do Chão. Denominada Bela Terra e logo Belterra, era uma planície mais adequada ao cultivo da seringueira, com solo rico em terra preta e com a possibilidade de navegação pelo Tapajós durante o ano inteiro. Assim, Ford reiniciava do zero seu projeto de produzir borracha na Amazônia, deixando Forlândia como centro de pesquisas, escola de enxertos e viveiros. Logo, Belterra começou a ser construída. Como aconteceu em Forlândia, a nova cidade americana chamou a atenção e atraiu migrantes dos vários cantos do Brasil em busca de emprego. Os funcionários admitidos tinham carteira de trabalho e recebiam plaquetas de identificação conforme sua função. Em 1936, Belterra estava praticamente pronta. Visitei Belterra em 2015, acompanhada por meu esposo Alberto Veloso e conduzidos por Osmar Feitosa, motorista de táxi nascido nessa cidade, tendo lá residido até os 22 anos de idade. Os pais de Osmar, Maria e José Feitosa, naturais do Rio Grande do Norte e do Ceará, respectivamente, chegaram em Belterra em 1940, atraídos pelo sonho da borracha, com esperança de vida melhor, como tantos outros migrantes. O pai preparava a madeira para as casas dos funcionários e a mãe auxiliava na merenda escolar. O Centro Histórico de Belterra é um retrato de uma cidadezinha americana, ruas largas, hoje em parte asfaltadas, hidrantes e casas brancas com detalhes em verde, afastadas umas das outras com jardins e quintais. Paramos logo na entrada da cidade para que Osmar nos mostrasse as seringueiras remanescentes e os sinais da sangria para a extração do látex. Andando pelas vilas, Osmar ia revivendo o tempo dos americanos. Algumas estradas ainda guardam casas originais, muitas habitadas por ex-funcionários da Companhia Ford. Os moradores eram distribuídos nas várias vilas, assim chamados os bairros residenciais, de acordo com sua função na companhia. A hierarquia continuava bem presente. Na Vila Americana morava o pessoal do alto escalão. Era o principal centro de Belterra.
A casa número 1 foi construída para Henry Ford e foi onde ficou hospedado o presidente Getúlio Vargas quando veio conhecer esse empreendimento em 1940. Nas proximidades dessa vila ficavam o Hospital Henry Ford, ainda mais moderno que o de Forlândia, uma das 4 escolas de Belterra, que em 1944 ofereciam 870 vagas, os principais estabelecimentos comerciais e o Clube House. Todas as casas tinham água encanada. De repente, Osmar exclamou: "Olha lá a caixa d'água!" Sempre que passa filme americano, eu vejo a caixa d'água e digo: "Olha a caixa d'água de Belterra!" Os funcionários do segundo escalão da companhia, em cargos de chefia, o farmacêutico e alguns enfermeiros, residiam na vila mensalista. Tinham seus vencimentos efetuados mensalmente. Os funcionários do terceiro escalão, constituído por marceneiros, carpinteiros, mecânicos, motoristas, viviam na vila operária em casas menores, sem varandas. Com muito entusiasmo e saudosismo, Osmar falava: "Éramos felizes e não sabíamos. Não tinha dificuldade para nada. Saúde, habitação, escola, creche, não se pagava nada, a não ser a comida. A carne, os mantimentos, a gente comprava na comissária, mas era tudo barato. Se vivia às mil maravilhas em Belterra." Eles eram bem organizados, exigiam rigidez quanto ao trabalho, pontualidade, cumprimento das normas, queriam tudo ali, diziam meus pais. Esses comentários e sentimentos são comuns entre os antigos moradores da cidade, lembrada como um passado de prosperidade, de progresso. Chegamos ao Centro de Memória de Belterra, bela iniciativa para o resgate, preservação e valorização de sua história. Está localizado na antiga Casa dos Médicos, no Bosque das Seringueiras. O Hospital Henry Ford ficava em frente. Atendia não só os funcionários, como também os numerosos habitantes das áreas vizinhas. Era considerado um dos mais modernos e bem equipados do país, com profissionais especializados, o que atraía a contínua migração, chegando Belterra a ter nada menos do que 10.000 moradores em 11 anos. Nas casas da Vila Timbó, logo atrás do hospital, moravam alguns de seus funcionários. As casas dos seringueiros se distribuíam por várias estradas. Com estrutura de madeira, eram cobertas de palha de babaçu para minorar o calor. Sem luz elétrica, usavam lamparina a querosene. O alojamento Paz e Amor era destinado aos trabalhadores solteiros, havendo outros em diferentes vilas. Como Forlândia, Belterra também tinha cinema ao ar livre para todos, clubes e piscina privados e um campo de golfe, atual Praça Brasil, onde também se encontram as antigas Igreja Batista e a Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua. E o seringal de Belterra? Foram plantadas mais de 4 milhões de mudas de seringueiras. Diferente de Forlândia, já havia pessoal especializado. Trabalharam com seleção de sementes, utilização de clones resistentes, enxertia. O seringal também foi atacado pelo mal das folhas. No entanto, já estavam preparados para combater as pragas. Mas o custo era muito alto e a produtividade muito baixa. Após 18 anos na Amazônia e um investimento de mais de 20 milhões de dólares nas duas cidades, o neto de Henry Ford, Henry Ford II, então vice-presidente da Ford Motor Company, resolveu encerrar as atividades da Companhia Ford Industrial do Brasil. Em 1945, as terras e todo o patrimônio nelas contidos foram vendidos para o governo brasileiro por 250 mil dólares, o valor total das indenizações devidas aos trabalhadores. O fim da Segunda Guerra Mundial e a consequente queda na demanda por borracha natural, substituída em parte por borracha sintética, além da derrubada do cartel da borracha no Sudeste Asiático, concorreram para que o projeto de Henry Ford fosse encerrado. Henry Ford
faleceu em 1947 sem atender os vários convites para conhecer seu sonhado império na Amazônia. Não era só o medo de contrair uma doença tropical, como diziam, mas também os 40 dias de viagem e de volta de navio dos Estados Unidos ao Tapajós. Em 1995, Belterra tornou-se um município. O antigo prédio do escritório da Companhia Fora Industrial do Brasil abriga a prefeitura de Belterra. Belterra foi o fim de um grande sonho. E quem poderia imaginar há décadas que neste janeiro de 2021 a Ford fecharia suas fábricas no Brasil, encerrando uma centenária história em nosso país? Além de sua curiosa e extraordinária história, Belterra atrai por suas belas praias no rio Tapajós, como Pindobal, Aramanaí e outras. Imperdível! Até o próximo vídeo. Muito obrigada!